Existe um tipo de vulnerabilidade digital que muitas vezes está ali bem na nossa frente, só esperando para ser explorada. Hoje, a gente vai decifrar essa falha, o Path Traversal. Pode parecer roteiro de filme de espionagem, né? Algo de ficção. Mas a verdade é que no mundo digital, isso é bem real. E até um pouco assustador. Então, para a gente entender como esse tipo de golpe digital funciona, primeiro a gente precisa dar uma olhada na planta baixa do sistema, ou seja, na anatomia de um servidor. Imagina só um servidor web como se fosse um prédio bem seguro. Tem o saguão, a recepção, onde todo mundo pode circular livremente. Essas seriam as páginas públicas de um site, sabe? Mas aí, nos andares de cima, ficam as áreas restritas, os escritórios, as salas de controle, talvez até um cofre. E é lá que se guardam os arquivos mais importantes do sistema. Pois é, e é exatamente aí que o perigo mora. O Path Traversal, ou travessia de diretório, não é um ataque que arromba a porta da frente. Não, é bem mais sutil. É como se o invasor encontrasse uma falha na planta do prédio, uma passagem secreta que leva direto para as áreas mais seguras sem que ninguém perceba. Tá, mas e qual é a ferramenta para forçar essa passagem? Será que é algo super complexo? Que nada. É uma coisa surpreendentemente simples, quase como um pé de cabra digital. Olha só, esse pedacinho de código, à primeira vista parece totalmente inofensivo, certo? A ideia dele é bem simples, pegar um nome de usuário e listar os arquivos que estão na pasta daquela pessoa. Só que tem um problema gigantesco aí. Ele confia cegamente em qualquer coisa que venha do lado do usuário. E é aqui que a mágica acontece. O atacante, em vez de digitar o nome de usuário comum, insere essa sequência especial, ponto, ponto, barra. Cada ponto, ponto, barra desses é como um comando que diz para o sistema: ei, volte um diretório para trás. É o tal pé de cabra digital em ação, forçando o sistema a sair de onde ele deveria estar. E o resultado final? Bem, o sistema, na sua inocência de só seguir ordens, acaba executando o comando malicioso completo. Ele sobe 2 diretórios e, em vez de olhar a pasta do usuário, ele vai parar lá no /etc/password. E esse é um arquivo super crítico que guarda informações de todas as contas da máquina. Um problemão. Certo, o invasor conseguiu entrar, achou a passagem secreta, chegou no cofre. E agora? O que dá para fazer lá dentro? É aqui que a coisa deixa de ser só uma curiosidade técnica e vira uma ameaça de verdade. O estrago pode ser gigantesco. Não é só sobre dar uma espiadinha, é sobre ter o controle. Pensa bem, é possível ler arquivos de configuração, roubar credenciais, alterar o código de um site ou, no pior cenário, apagar dados vitais e simplesmente derrubar o sistema todo. Tem até uma citação da nossa pesquisa que resume isso perfeitamente. O risco aqui não é só teórico, não. Quando se fala na capacidade de corromper arquivos de sistema, o que está em jogo é a integridade da máquina inteira. Ok, o cenário é preocupante. Mas e aí? Como se defender disso? A boa notícia é que dá sim para construir defesas bem robustas para proteger o sistema. E tudo começa com a regra de ouro da segurança, a validação de entrada. O princípio é simples, nunca confie nos dados que vêm de fora. Ponto. Qualquer dado externo tem que ser tratado como suspeito até que seja provado o contrário. Basicamente, o plano de defesa tem 3 passos bem claros. Primeiro, a mentalidade. Parta do princípio de que toda entrada de dados não é confiável. Segundo, a prática. Em vez de tentar bloquear o que é ruim, crie uma lista positiva, uma allow list. Ou seja, defina exatamente o que pode entrar e rejeite todo o resto. E terceiro, a escolha das ferramentas. Use funções e APIs que já são seguras por padrão, criadas justamente para evitar esse tipo de erro. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Essa história do Path Traversal ensina uma lição muito poderosa sobre as suposições que fazemos em segurança. Pensa bem, se uma coisa tão fundamental quanto um caminho de arquivo pode se tornar uma arma, que outras verdades do nosso mundo digital são, na verdade, muito mais frágeis do que a gente imagina.